Oi pessoal, estamos aqui começando a série de entrevistas com as pessoas que fizeram o processo todo sozinho, para vocês aprenderem um pouco com o que elas passaram de perrengue, o que elas fizeram de errado e o que elas fizeram de certo. Então, o primeiro entrevistado do canal Nostro Mundo é Danilo Big, que fez o processo todo no sul da Itália em 2015. Vamos saber um pouquinho com ele como é que foi esse processo. Danilo, conta como que isso começou, por que você decidiu ir para a Itália e fazer o processo? Oi, pessoal, meu nome é Danilo, eu tenho 29 anos, eu sou do Rio de Janeiro e a minha família é de origem italiana. Bom, a minha história com a cidadania italiana vem desde criancinha, né? Sempre a família. Acho que no Brasil é muito comum isso, pelo que eu andei vendo, até de relatos de outras pessoas. Acho que toda a família italiana sabe da questão da cidadania, mas todo mundo tem preguiça de fazer, ou não sabe onde está um documento, e aí acha que por isso nada vai andar. A minha história, como a de todo mundo, começou igual. O grande empurrão para as coisas andarem foi quando eu fui fazer intercâmbio na Europa, em 2012. E aí, depois desse intercâmbio, eu decidi que eu queria realmente morar lá por um tempo indeterminado. E para isso se tornar mais fácil com a cidadania italiana, ia ser muito mais fácil, né? Quando você estava com certeza na situação que muitas pessoas estão agora de optar por assessoria, sem assessoria, delegação, sem delegação, como é que você decidiu fazer sozinho? O que te levou a isso? Olha, o que pesou para mim foi realmente o valor. O valor. A questão do valor da assessoria, eu achei um valor muito caro. E aí eu pensei, ok, o que eu preciso para fazer sozinho? Eu já falava italiano e eu já tinha passado um tempo na Itália, então eu sabia mais ou menos, já tinha conversado com algumas pessoas, já tinha feito algumas amizades e tudo mais. Então isso foi o que pesou. Eu senti confiança depois de ler o processo todo, de ler relatos na internet, de me inteirar a respeito de toda a documentação, de tudo que tinha que fazer. Eu me senti confiante o suficiente para fazer sozinho. Como foi a sua preparação? Fala brevemente como foi a sua preparação no Brasil, se você teve algum tipo de problema, se você fez essa parte do Brasil também sozinho, e como que foi a sua chegada na Itália? Como é que você preparou a residência, esses primeiros passos, que são os mais difíceis? A parte do Brasil foi assim, é a parte, eu acredito que mais trabalhosa do processo, porque como as coisas ainda estão muito longe, é um pouco difícil você até manter o seu foco de fazer tudo nas datas certinhas e tudo mais. A gente conta com muita, ao invés das pessoas estimularem, a gente sempre tem muito desestímulo, né? As pessoas falam, mas é muito difícil, mas não vai conseguir. E se você chega às vezes no consulado, às vezes você não é atendido da maneira que você estava esperando, as pessoas não compartilham desse teu sonho, então o entusiasmo delas com isso não é o mesmo que o seu. E às vezes isso pode ser muito frustrante, quando você vai legalizar um documento e as pessoas vêm com um monte de problema, em vez de vir com uma solução, ou com uma palavra de apoio. Parece realmente que as pessoas querem que você desista de fazer o processo. Então, eu acho que essa talvez seja a parte mais difícil, porque você passando por isso, eu acho assim, você passou dessa primeira metade, você tem 85% de chance de conseguir. É só se alguma coisa der muito errada mesmo, porque o normal é você conseguir terminar tudo direitinho, sem problemas. Na Itália, eu acabei indo para casa de um amigo meu que eu conheci, a família dele é também ítalo-brasileira, e eu acabei já pautando toda a minha parte na Itália, indo para ficar na casa deles e fazer o processo de lá, tendo conhecidos e tudo mais, o que facilitou muito no meu caso. E o meu processo lá andou de forma tranquila, não teve nenhum problema. As coisas. Bom, é a Itália, né? Então é óbvio que a burocracia pode ser um problema às vezes, mas nada que nem me desanimasse ou que eu ficasse preocupado, não. Você estando preparado, você sabendo o que tem que fazer, você chega lá e você faz até com certa facilidade. Você tem que se cercar de, primeiro, conhecimento.
E depois você tem que se cercar de pessoas, né? Você tem que se certificar de pessoas que vão poder te auxiliar lá. Às vezes você não fala italiano perfeitamente, você tem que ter alguém com você que vai te ajudar. Você precisa, às vezes na questão da residência é muito importante que você está alugando um lugar, a pessoa que está alugando para você seja uma pessoa disponível, uma pessoa que possa falar com você. Às vezes ela vai poder te dar uma ajuda com um documento, eu te dar um auxílio. A presença dela lá na Comune, quando você for fazer a sua inscrição, é importante, entendeu? Não só entregar os papéis com a pessoa, porque a pessoa está lá, se o agente da Comune tem alguma dúvida, a própria pessoa responde, entendeu? E aí fica um processo mais simples. Você falou, Danilo, que você já falava italiano, e esse com certeza é uma das principais dificuldades das pessoas, acharem que não vão dar conta de se comunicar. Qual seria a sua dica, assim, para as pessoas que estão começando nesse processo do que elas podem focar para aprender a lidar com o italiano? Porque a gente sabe que não é só a língua, né? É o comportamento, é o sorriso. Que dica você daria nesse sentido de interação com o pessoal italiano? A questão principal é você ter bastante conhecimento a respeito do seu processo. Uma coisa que acontece muito na Itália é que, ao contrário do que muita gente pensa, não é uma coisa normal em todos os lugares chegarem brasileiros para pedir cidadania. Então, muitas dessas comunes nunca sequer ouviram falar desse processo. A pessoa nem sabe que isso pode ser feito lá. Então, você tem que ter conhecimento total do seu processo. Você tem que ter com você uma cópia das leis, uma cópia dos decretos, que você vai se basear para apresentar certos documentos, para exigir para exigir os certos procedimentos. Então você tem que ter noção total. E você tem que ter um italiano onde você possa demonstrar isso para as pessoas. A sua atitude lá precisa ser uma atitude confiante, de que você sabe o que você está fazendo e de que você está lá para ser feito. Não é que você vai destratar ninguém, que você vai gritar com alguém. É você chegar lá confiante e seguro de si, você sabendo que o seu processo é um processo legal, é um processo que pode e que eles têm que fazer. Não é que você está pedindo nada, é um direito seu como cidadão italiano nascido no exterior. E é importante você ter domínio, você ter conhecimento do assunto e você ter o mínimo de italiano para poder explicar isso para a pessoa. E particularmente do seu processo, você teve alguma dificuldade? Como é que foi a questão de prazos e custos? A minha maior dificuldade chegando lá foi realmente com a residência. Isso é uma coisa que eu acabei pecando no meu processo não ter me certificado de algumas coisas antes de ir. Acabou que quando eu cheguei lá, o que eu pensei que eu poderia fazer acabou não dando certo, que era me inscrever na casa do meu amigo, mas a casa dele era alugada e a gente teve problema com o proprietário dessa casa para ele aceitar a minha residência lá. Então, a partir disso, eu tive que procurar um outro lugar para fazer minha residência. Então, viu, né, pessoal? Antes de ir para a Itália, tem que confirmar que a casa que você vai autorizar a residência, que existe legalmente a possibilidade de você se inscrever no Anágrafe de lá e se certificar de que tá tudo direitinho, que a casa não é alugada, que o proprietário tá te dando autorização para fazer essa inscrição, que é uma coisa fundamental para iniciar o processo e que é realmente o que mais dá problema para as pessoas que vão fazer sozinhas. É importante, né, Júlia, você também se certificar da credibilidade da pessoa que está te alugando o lugar onde você vai ficar. Mesmo que às vezes você tem que pagar um pouco mais caro, mas se você confia mais nessa pessoa que é mais caro, vale a pena, porque a gente no Brasil eu não tinha nenhum conhecimento disso, mas aqui na Itália e na Europa de maneira geral acontece como se diz, muito golpe com esse negócio de aluguel. As pessoas vendem para você vendem não, né? Querem alugar para você um lugar e aí na internet é tudo bonito, no telefone é mil maravilha, mas chegando lá não é nada daquilo. Então é importante você se certificar da idoneidade da pessoa, você ver os antecedentes, se você está vendo por algum site, você certificar os antecedentes dessa pessoa, se
o que as pessoas falam dela, você realmente certificar de que, que a pessoa tem conhecimento do processo de residência, que você vai precisar passar, se a pessoa está disposta a ir lá com você, porque é realmente uma parte muito importante do processo. Não existe muito um beabá, né? No meu processo, por exemplo, eu percebi a disponibilidade do proprietário e ele não tinha conhecimento sobre o processo, mas ele queria ajudar. Então tem que ver a disponibilidade e a capacidade da pessoa também de assimilar as coisas. Quando você começa a dar informação para o proprietário no e-mail e você vê que ele é descolado, é talvez uma forma de você ver que testar se ele realmente está querendo te ajudar ou só está querendo alguém para pagar o aluguel. E tem muito caso disso, de que a pessoa entra em acordo por e-mail, por telefone, e quando chega lá o cara diz que não foi isso que a gente combinou. Tem muita gente passando por isso. Acontece demais. É muito importante botar na cabeça, as pessoas terem em mente que esse processo talvez seja a coisa mais importante da vida, mas é para você. As outras pessoas não conhecem, elas não sabem disso. Então você tem que ter isso na sua cabeça, dizendo, não é que todo mundo compartilha de saber que esse processo é tão importante, que é só fazer isso, que é fazer aquilo, não. Você tem que saber tudo, você vai ser o responsável por tudo e você tem que estar preparado para qualquer imprevisto em relação a isso. Então, se você se preparar realmente, você vai conseguir fazer, mas você tem que ter certeza de que a tua preparação é uma preparação boa, de que você tem conhecimento e de que você tem os recursos, né, para fazer o processo. E a estabilidade emocional também para aguentar o que quer que venha, né? Lógico, porque fatalmente você vai se deparar com alguma situação, algum perrengue. Não tem jeito, você está na Itália, as pessoas acham que é brincadeira, mas você acha que no Brasil tem burocracia, a Itália que ensinou isso pra gente, eles são os mestres, então não pode se preparando, eu torço para que o de todo mundo seja mil maravilhas, mas provavelmente não vai ser, provavelmente ele vai se deparar com alguma situação em que ele vai ter que mostrar como é que o processo é feito para a pessoa, ele vai ter que exigir os direitos dele, ele vai ter que mostrar através dos documentos que aquele processo é legal, que ele está ali para fazer uma coisa que é realmente validada por lei e tudo mais. Pra gente finalizar, conta um pouquinho pra gente como é que tá a tua vida agora, depois da cidadania reconhecida, se você tá trabalhando, onde é que você tá morando e quais são os planos pro futuro. Bom, eu terminei a minha cidadania eu terminei o meu processo há mais ou menos 8 meses atrás e agora eu moro em Amsterdã, na Holanda. E, bom, com a cidadania você passa realmente a ser um cidadão europeu, então você tem direito de morar onde você quiser e aí a partir daí é muito mais fácil. E eu estou trabalhando aqui e não foi uma coisa muito difícil. Talvez se você quiser um emprego, se você já tem alguma formação, se você quer um emprego específico numa área, talvez seja um pouco mais complicado, mas a oferta de emprego, pelo menos aqui em Amsterdã, ou na Holanda de maneira geral, se você quer trabalho, você vai encontrar trabalho, seja num café, seja num hotel, tem essas oportunidades. Agora, se você quer alguma coisa mais específica, talvez você tenha que procurar um pouco mais e talvez não seja tão simples de achar. Agora, e para daqui para frente, eu ainda não tenho nada decidido, ainda estou analisando as possibilidades e vendo o que eu quero escolher. Mas agora com a cidadania tá muito mais fácil, né? Com a cidadania é essencial. Eu vejo eu já tive contato com algumas pessoas aqui que só têm o visto, são brasileiros, moram aqui com visto do consulado, né? Não com a cidadania europeia. E é sempre uma burocracia a mais, né? Com a cidadania europeia, você é um cidadão europeu igual a todo mundo daqui. Então você tem todos os direitos, todos os deveres também, mas a vida é muito mais... todas as coisas ficam muito mais fáceis para se fazer do que se você tiver só um visto aqui como brasileiro mesmo. Muito legal, já respondeu até a pergunta do trabalho, né? Tem trabalho, talvez não tenha empregos formais, mas trabalho tem. A questão, eu converso aqui com as pessoas até as pessoas daqui mesmo, as pessoas reclamam, coisa da crise e não sei o quê, mas o cara quer uma coisa muito específica. Bom, se você quer alguma coisa muito específica, então você vai ser, obviamente, mas
mais concorrido e não vai ser tão fácil de achar. Agora, trabalho tem. Toda cozinha precisa de alguém para lavar prato, todo café precisa de alguém para servir café, todo hotel precisa de gente para trabalhar. Se você vem para cá falando mais de uma língua, isso é uma coisa que te ajuda muito. E não é, eu não ach, eu pelo menos não vejo como com grande dificuldade, a não ser que você queira alguma coisa específica à tua área. Agora, se você está aberto a fazer outros tipos de trabalho que não alguma coisa específica, você não vai ter muita dificuldade de encontrar, não. Bom, Danilo, muito obrigada por esse tempo com a gente. Danilo Big fez o processo no sul da Itália, no mesmo comune que o Nosso Mundo faz assessoria, e ele concluiu o processo em 1 mês e meio e agora está morando na Holanda, muito feliz, cheio de perspectivas para o futuro. Muito obrigada por essa participação. Nada, imagina, foi um prazer. Espero que isso possa ajudar as outras pessoas e, gente, olha, se vocês querem fazer, acreditem, se organizem, que as coisas dão certo. Você precisa se preparar e se organizar. Ninguém, não tentem fazer nenhuma maluquice, chegar lá sem documento, essas coisas. Façam tudo direitinho, se organizam, percam seu tempo lendo. Percam não, né? Vocês vão ganhar, leiam sobre o processo, procurem se informar, estejam preparados, porque é uma coisa que vale a pena. É uma coisa que você vai levar para o resto da sua vida. Imagina que o preço é alto, mas é uma coisa que você vai levar para o resto da sua vida. Às vezes você compra um celular por 2, 3, 4 mil reais, é um celular que vai durar 1 ano, 2 anos. Você vai pagar um valor alto pelo teu processo de cidadania, mas é uma coisa que você vai usar pelo quê? 50, 60, 70 anos. É uma coisa até você morrer. Então, é uma coisa, mesmo você botando no papel o preço, vale muito a pena mesmo. É verdade. Obrigada, Danilo. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.